Nós já exploramos uma fração do oceano, grande parte da Terra e algumas partes do nosso sistema solar. Mas já parou para pensar do que tudo à nossa volta é feito? Você vai ficar surpreso ao descobrir que os elementos mais abundantes do universo são escassos no nosso planeta. O que acontece debaixo da crosta terrestre é inacessível a nós, mas não por falta de esforço. Em 1970, tentou-se cavar um buraco que ultrapassasse essa crosta. Foi o Poço Superprofundo de Kola, localizado no norte da Rússia. O projeto durou 20 anos, mas não foi bem sucedido. A 12.260 metros, as brocas encontraram altas temperaturas, que chegavam a 180 graus Celsius, e tiveram que parar. O buraco tinha apenas 23 centímetros de diâmetro e é considerado o maior do mundo em termos de profundidade vertical. Segundo a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, o núcleo da Terra é composto por 89% de ferro, 6% de níquel, 4% de enxofre e menos de 1% de oligoelementos. Ou seja, não temos ideia do que eles sejam. Mas sabemos bem o que há na crosta terrestre. São 94 elementos naturalmente encontrados no planeta. Para achar o mais raro, vamos começar com alguns dos mais abundantes. O oxigênio seria o número 1 dessa lista. Além de sua presença na atmosfera em forma de gás, ele também está presente nas pedras. Não saia por aí cheirando elas, isso pega mal. Ele está lá como óxido. Ah, já sei o que você está pensando. Então vamos lá. O óxido é uma substância química que tem pelo menos um átomo de oxigênio e outro elemento. Ele é muito comum na crosta terrestre e possui estado sólido. O terceiro elemento mais abundante é o óxido de alumínio. A forma mais natural dele é o coríndon. Aquelas pedras lindas como safiras e rubis são formas de coríndon, mas elas têm cores únicas provenientes de suas impurezas. Por exemplo, as safiras têm aquela cor por causa do ferro e do titânio, enquanto os rubis têm cor de vinho por causa do crômio e uma ajudinha dos lasers. O 10º elemento mais abundante da nossa lista é o hidrogênio. Ele é o mais simples do universo e existe desde o Big Bang. Isso foi 15 bilhões de anos atrás, quando o universo era extremamente denso e quente. À medida que ele foi esfriando, as condições melhoraram para que os blocos de matéria pudessem se formar. Esses eram os elétrons e os quarks. No começo, eles meio que flutuavam, feito um plasma. Depois, foram esfriando e os quarks se concentraram em núcleons. Para entender melhor, pense em como o vapor se condensa em gotinhas de água à medida que esfria. Isso permitiu que alguns prótons e nêutrons se fundissem em núcleos de hélio. Levou cerca de 380 mil anos para que os átomos fossem formados. Em determinado ponto, o universo era composto apenas por hidrogênio. Hoje é o elemento mais comum, ocupando 73% dele. O segundo é o hélio, que ocupa 25%, e os outros 2% são oligoelementos. O nível de hidrogênio da Terra, porém, é muito baixo se comparado ao do universo. O planeta costumava ter mais desse elemento quando se formou, mas por ser um gás muito leve, acabou flutuando para o espaço. O 17º elemento mais abundante é o carbono, que também é o mais comum nos nossos corpos, correspondendo a 18% de nossa massa. Na verdade, não haveria vida se o carbono não existisse, mas na crosta da Terra ele é abaixo do zero, ocupando apenas 0,02%. No 21º lugar temos o crômio. Ele é naturalmente encontrado no solo, na água, rochas e até na poeira. Como está presente em todos os lugares, você pode encontrá-lo em plantas, nos alimentos, animais e bebidas. Ele não tem gosto, cheiro nem cor. O zinco fica em 24º lugar. Pequenos traços dele são encontrados na água do oceano e no ar. Nossos corpos até utilizam o elemento para apurar nosso paladar e olfato. 10 posições abaixo, você encontrará o nitrogênio. Esse cara compõe 78,1% do ar que respiramos, mas é bastante raro na crosta da Terra. Ocupa apenas 0,0019% dela. Se você gosta de jardins, aqui está um fato interessante. As plantas tiram nitrogênio do solo, pois ele é um nutriente essencial que as ajuda a crescer e obter sua alimentação através da fotossíntese. Mas alguns legumes pegam o nitrogênio do ar que respiramos, e não do solo.
É o que acontece com o feijão e com as ervilhas. Na posição 47, temos o hafnio. Esse pequeno elemento nunca está sozinho. Ele é sempre encontrado como um objeto sólido com outra substância chamada zircônio. Mas o hafnio é 2 vezes mais denso que o seu companheiro. Depois de separados, eles podem ser usados como uma haste de controle de reatores nucleares. Por falar em reatores nucleares, o mais interessante deles é o urânio, que fica 2 posições abaixo. Os cientistas acreditam que o Sol nasceu das cinzas de uma supernova. O que comprova essa teoria são os metais pesados e complexos, como o urânio, que é extraído para abastecer plantas de energia nuclear. O Sol não tem calor suficiente para criar qualquer elemento mais pesado que o ferro. Então, o urânio só pode ser criado em uma imensa explosão cósmica. Por exemplo, quando uma estrela já gastou todo o seu combustível e seu núcleo entra em colapso. O iodo é o 61º elemento da lista. Ele é o mais pesado dos halogênios estáveis e tem uma cor roxo escura. Foi descoberto em 1811, mas só foi batizado 2 anos depois. Por ter uma cor violeta, seu nome é essa cor em grego. Há mais iodo no oceano do que na crosta terrestre. As algas marinhas são carregadas dele, que na Terra só é encontrado sob o solo, perto de gases naturais e reservas de petróleo. Agora, chegamos ao elemento que fica no lugar de número 72, o hélio. Esse carinha é muito impressionante, é abundante no espaço, mas infelizmente não curte muito a atmosfera do planeta. Mas veja só, o Sol é feito de átomos de hélio e hidrogênio, e sua energia vem deles. Há tanta pressão no Sol que os átomos de hidrogênio colidem uns nos outros para formar átomos de hélio. Isso é chamado de processo de fusão. O que resta é usado como energia. 600 milhões de toneladas de hidrogênio são fundidos em 595 milhões de toneladas de hélio. Então a pergunta é, por que não o encontramos na Terra? Bem, ele não para na atmosfera, pois é leve demais. É por isso que os balões de hélio voam para o céu quando você os solta. O hélio também é o primeiro gás nobre, ou seja, não reage com outros elementos para formar compostos. Os festeiros vão adorar esse elemento aqui. Na posição de número 73, temos o neon. Esse nome significa novo. Ele foi descoberto em 1898 e está mais presente no ar do que na crosta terrestre, pois tem uma alta pressão de vapor em baixas temperaturas. Quando você sai à noite, pode vê-lo em placas de boates e outdoors. Ele emite uma cor alaranjada, avermelhada, quando é colocado em um tubo de vidro. Mas não é tão simples assim. Para ativar aquela luminosidade intensa, é preciso usar eletricidade de alta voltagem. Estamos chegando mais perto, pessoal. Em 74º lugar, temos a platina. Ela é mais encontrada em minérios de cobre e de níquel na África do Sul. Esse elemento é tão raro que apenas algumas centenas de toneladas dele são produzidas por ano. E possui diversos usos também, como contatos elétricos, equipamentos e joias caras. Por falar em coisas brilhantes e caras, o ouro vem logo depois da platina. E você já imagina que ele seja bem raro por causa de seu preço exorbitante. E já deve saber como esse metal é usado, mas pode nem imaginar que é comestível, ou que os terremotos podem transformar água neste metal precioso. O mais impressionante é que ele pode ser encontrado dentro dos nossos corpos. E agora, vamos falar sobre o elemento mais raro da Terra, o ástato, com o isótopo mais estável. Tem meia-vida de 8 horas. O resto dele dura menos que 1 segundo ou no máximo alguns minutos. Acho que é por isso que ele recebeu esse nome, que traduzido significa instável. Os cientistas nem conseguem estudá-lo em grandes quantidades, pois suas propriedades desaparecem assim que surgem. Ele simplesmente vaporiza com a produção de calor durante o processo de decaimento. Os químicos passaram décadas em busca desse elemento desaparecido e acreditam que sua cor seja preta e metálica. Sua descoberta aconteceu em 1869, quando um químico russo chamado Dmitry Mendeleev criou uma versão estendida da tabela periódica e encontrou um espaço para nosso elemento desaparecido. Ele pertencia ao grupo dos halogênios. Até sua descoberta, foi batizado de heca-iodo, já que pertencia à mesma família do flúor, cloro, bromo e iodo. Cientistas do mundo todo tentaram descobrir o elemento e deram diversos nomes a ele, até que a Universidade da Califórnia conseguiu reproduzi-lo.
Em 1940, pesquisadores recriaram artificialmente o ástato ao bombardear o isótopo bismuto 209 com partículas alfa dentro de um acelerador de partículas. O ástato com massa atômica 209 e 211 só pode ser criado em pequenas quantidades. O 211 é usado em medicamentos nucleares para tratar certas doenças. É estimado que exista menos de 1 grama de ástato na Terra e que ele vem do decaimento do urânio e do tório. Agora, a possibilidade de nos depararmos com este elemento é de menos de 1 a cada 1 trilhão. E mesmo assim, não vamos saber. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão outros vídeos que podem interessar. É só clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.